Bom dia, irmãos. Cumprimentar todos capazes do Salvador, né, Jesus Cristo. E nós que tomamos a lição de estar aqui na presença dele, né? Para nós tem que ser com alegria, porque ele vai falar conosco, né? Ele vai nos ensinar. E nós estamos tendo comunhão com ele. É importante, as pessoas não compreendem que é importante. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Então é importante que os membros se reúnam para estar na presença dele, porque nós formamos o corpo de Cristo. Cada um individualmente é uma parte do corpo de Cristo. E é necessário, é importante, para a nossa também edificação. E a palavra que eu tenho assim meditado ontem, hoje, meditando, né? Não é palavra assim de exortação, mas de repreensão. Porque se nós todos os dias orássemos para nós e nos víssemos, nos reconhecêssemos, nós saberíamos que somos imperfeitos, né? E nós necessitamos todos os dias que a graça de Deus nos alcance. Nós precisamos disso. A palavra que eu tenho para nós hoje é sobre pecado, confissão e redenção. Eu quero aprender. Existe uma passagem na Bíblia, de tempos em tempos, as histórias se repetem. Os personagens mudam, mas as histórias se repetem. E tudo que foi deixado na Bíblia é para o nosso ensino e para o nosso exemplo. Nós tomarmos como exemplo para que nós não caiamos no erro que eles fizeram. Então, exemplo para mim, exemplo para você. Eu quero começar aqui no livro de Isaías 59. Eu vou pegar essa nova tradução aqui, que eu acho que ela assim, é muito bem explicada, é mais fácil o entendimento. No primeiro, vejam, olhem, observem. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Palavra dura, né? Ele passa o braço dele está estendido. Tudo já foi providenciado, a graça já foi dada a nós, o presente já foi delegado a nós, está estendido. E o ouvido dele está aberto para ouvir a nossa confissão. Mas por que muitas vezes ele não ouve a nossa oração? Por que muitas vezes ele não nos atende? A bênção não chega até nós. Porque nós temos que reconhecer, nós viemos para Cristo, nós temos de pensar que nós somos santos, nós somos perfeitos, nós não temos erros, não temos falhas. Engano nós temos. Todos os dias nós erramos, nós falhamos, nós temos que nos enxergar sob a perspectiva de Deus. Quando as coisas não estão dando certo, as coisas não estão fluindo, as coisas estão acontecendo sem tentação, problema, luta, nós vamos parar e olhar para nós mesmos. Por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso está me sobrevindo? É por causa de Deus? As pessoas têm a mania de culpar a Deus. Porque Deus não está me ouvindo, porque Deus não está me atendendo, porque eu vim para o Evangelho e meu Pai, e nós achamos que tem a obrigação de nos abençoar, de fazer tudo para nós, como os nossos filhos, né? Eu sempre vejo assim, nós como pais, os nossos filhos, como exemplo assim, simbolizando o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai, né? Eles acham que tem a obrigação de fazer tudo para eles. Não é assim. Muitas vezes ele não ouve, não nos atende, porque existe uma separação, existe um muro que está separando a nossa maldade. A gente tem que reconhecer, a gente acha que a gente é perfeito, né? No nosso dia a dia a gente erra, a gente falha. Às vezes a gente vê uma situação assim, que a gente julga a situação, isso é maldade. Isso é maldade da nossa parte. Então nós temos que reconhecer como que nós somos, o que nós somos. E o que está impedindo Deus de ouvir e nos atender? É relacionado a essa parte aqui. Quer dizer, os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas impedem Deus de nos ouvir e nos abençoar. É uma separação, é um muro de separação, né? Por quê? Porque somos nós. Eu sou responsável diretamente pela minha vida, pela minha salvação e por ser atendida por Deus. E cada um de vocês diretamente é responsável pelo relacionamento que vocês vão ter com Deus, por aquilo que Deus vai fazer ou deixar de fazer na vida de vocês. Por quê? De acordo com aquilo que você é no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus, né? E também com o seu próximo. Porque qual o último mandamento que Jesus mandou? Se você cumprir, você cumpre todos os outros. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Aí eu estava pensando, estava refletindo, né? Mas se eu não faço isso aí, primeiro, acho que é até invertido aqui, o segundo deve ser o primeiro, né? Se eu não amo o meu próximo, se eu não olho para o meu próximo com compaixão,
Você não olha para meu posto, vejo ele perdido, vejo que ele está assim, lascado, fazendo mal, e eu tenho esse amor por ele, essa compaixão, essa autopiedade por ele. Se eu não tenho essa visão, como é que eu posso falar que eu sou de Deus? Se às vezes eu olho para uma pessoa, às vezes eu desejo mal para ela, né? Dizer, nossa, mas se você está assim, que acontece alguma coisa com ela. Existe isso, existe. Até a gente mesmo, a gente tem que se policiar. A gente mesmo, numa situação que a gente se envolve ali, a gente deseja mal para alguém. Por quê? Porque a pessoa está te machucando, te ofendendo ali, né? E é errado. Então a gente tem que vigiar e a gente tem que orar. Jesus tem um mandamento para nós, vigiar e orar o tempo todo. Porque nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui no mundo. Aí eu estava meditando a palavra do povo do exército também, do Egito. Aí essa passagem aqui. Aí Deus foi lá e arrancou o povo do Egito. Mas o Egito não saiu do coração do povo. Tanto é que aconteceu. Assim, a caminhada que era para se fazer 40 dias, eles levaram 40 anos. E todos aqueles que saíram, por causa da atitude deles, que é a nossa atitude também, se a gente for parar para pensar diante de Deus, nosso Senhor, e às vezes nós somos assim como eles, vamos ver como exemplo, ele deixou para nós como exemplo, como figura, nós temos que vigiar e orar. Esse relacionamento deles, esse comportamento deles diante de Deus, e da não aceitação e da ingratidão deles, cada um deles foi morrendo no deserto, foi deixando para trás, nenhum deles entrou na terra prometida. Eles foram tirados do mundo, mas o mundo não saiu de dentro deles. Muitas vezes, Deus veio, nós aceitamos Jesus e tudo, nós tomamos nossa decisão, nossa atitude. Por quê? Por graça dele, né? Por uma obra do Espírito Santo na nossa vida, nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu de dentro de nós. Nós vemos alguma coisa que nós fazíamos no passado e temos vontade de fazer, que nos acende por dentro, né? Temos vontade de viver, temos vontade de fazer, temos vontade de realizar. O mundo não saiu de dentro de nós, isso aí entristece o coração de Deus. Por quê? Porque realmente nós não saímos ainda, nós temos aquela coisa de dentro de nós, nós temos que nos limpar. A gente veio para o Evangelho, aí Deus começa a trabalhar a nossa vida, nós entregamos a nossa vida a Ele começa a trabalhar, começa a operar a nossa vida, começa a operar a minha vida, a tirar algumas coisas que não convém, que não é da vontade dEle, que não nos faz bem, não nos edifica, tira pessoas também da nossa vida que nos fazem mal, que na verdade nos destrói. Ele tira a pessoa da nossa vida. E nós amávamos aquela pessoa, vamos supor, você gostava daquela pessoa, gostava da situação que a gente vivia, e a gente, às vezes a gente não fala, mas no início nós estamos questionando Deus. Por quê? Porque aconteceu, estamos tristes, cabisbaixos. Por quê? Porque aquele fulano, às vezes até orando para Deus trazer de volta para a nossa vida aquilo que Ele tirou. Nós estamos errados. Nós devemos buscar a percepção dEle, e olhar para nós. A palavra para nós hoje, para mim também, pecado. Eu tenho que reconhecer o que é pecado em mim, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho vontade de fazer, porque a palavra de Jesus fala, né, que se eu olhar para uma pessoa com uma intenção impura, eu tenho que arrancar o meu olho, né, eu estou olhando, e se eu desejar alguma coisa no meu coração, eu já estou pecando. Então muitas vezes eu desejo no meu coração alguma coisa que Deus tirou da minha vida, que era o meu mal, Então eu tenho que reconhecer o pecado, eu tenho que confessar a Deus o meu pecado, porque a redenção pertence a Ele, aí a redenção é sobre a minha vida. Então o tema para hoje é isso aí. E relacionado a isso aqui, me levou lá em Tiago também. Tiago 1, do 12 ao 18. Relacionado a isso aqui, nós devemos nos analisar, nós devemos nos examinar. Vamos parar com essa mania de achar que nós estamos no Evangelho. Nós não erramos, nós não falhamos, nós não temos falha, nós temos falha com o nosso próximo, nós temos falhas conosco mesmo, com nós mesmos, porque às vezes é mais difícil nós nos perdoarmos do que perdoar alguém, quando a gente comete algum erro, né? Muito mais difícil. E nós temos falha com Deus, quando nós aceitamos a coisa no nosso coração, não limpamos o nosso coração, não somos gratos por tudo que acontece, por tudo que acontece na nossa vida, por que permite que venha acontecer, por que permite que venha sobre a nossa vida, é o agir dele, é o operar dele, né? E para tudo ele tem um propósito. Então nós não devemos questionar, não devemos murmurar, é um pecado gravíssimo, murmuração, reclamação. Às vezes eu não falo, mas dentro de mim eu estou razoando, eu estou ali razoando aquilo que aconteceu, o que não foi, o que eu quero, o que eu não quero, dentro do meu coração eu estou aí. É pecado, gente. Nós temos que olhar para nós mesmos. Nós estamos vivendo épocas, nós estamos vivendo o final dos tempos, só que nessa passagem falar que depois vem a passagem aqui dos egípcios, né, que foram retirados, resgatados. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Mais do que nunca nós temos que nos examinar. Nós temos que olhar para nós mesmos e
ver o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo, como está o nosso relacionamento com o nosso próximo, como está o nosso relacionamento com Deus e como está a nossa condição diante de Deus. Como nós estamos diante de Deus, estamos com o coração sobrecarregado ou estamos com o coração puro, coração limpo. Jesus falou: aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Nós temos humildade para olhar para nós mesmos, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, chegar diante de Deus, falar: Pai, eu estou errada, me perdoa e me ajuda a entender isso e sair da situação. Isso aí é humildade, é reconhecimento, é humildade. E muitas vezes nós somos arrogantes, é típico da nossa natureza caída, né? Então nós temos que reconhecer. Aqui em Tiago ele fala assim, é Tiago primeiro. Vou começar aqui no 12. Feliz é o homem ou a mulher que persevera na provação. Provação vai sobre a nossa vida. Porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. No 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Quando a gente tem a tentação sobre nós, é o nosso próprio mau desejo que vem nos tentar. O diabo sabe, ele nos conhece como nós fomos, nós estamos caminhando para ser, né? E ele vai usar situações da nossa vida, coisas que a gente gostava, até pecados que a gente praticava, para poder nos assediar, nos rodear. Então ele fala aqui, ó, nós somos tentados pelo próprio mau desejo nosso, sendo por este arrastado e seduzido. Quer dizer, quando a gente começa a pensar, tudo vem aqui no pensamento, né? Começa a pensar como que era gostoso, né? Que era prazeroso. Aí nós estamos pensando, aí nós somos enredados, nós somos arrastados. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Está pensando, está meditando, às vezes está até sentindo, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, ele gera morte, gera separação de Deus. E muitas vezes a gente não tem o hábito de olhar para nós mesmos e reconhecer a nossa condição de caído. Nós somos caídos. Quem nos levanta é Deus. Quem estende a mão e nos levanta é Deus. Nós temos que olhar para nós mesmos e reconhecer em nós essa condição. Que nós necessitamos e carecemos do amor de Deus. Que a graça de Deus venha nos alcançar todos os dias da nossa vida. Porque nós precisamos, não é Ele que precisa, somos nós que precisamos. Porque só Deus é bom. A gente tem mania de pensar que a gente é bom, né? A gente veio para o Evangelho, a gente é bom, a gente procura praticar o bem, né? Mas na verdade nós somos maus. Às vezes as coisas vêm, acontecem na nossa vida, nos envolvem, nós até pensamos o mal, desejamos o mal, é errado. Então nós temos que policiar, nós temos que reconhecer o que nós somos e o que nós somos. Bom, agora eu quero ver lá como exemplo para nós que ele deixou, né, no livro de 1 Coríntios 10. Exemplos da história de Israel. Como eu falei, de tempos em tempos, as histórias se repetem com outros personagens. Hoje nós somos o povo de Deus, que Ele resgatou do mundo, e nós estamos numa caminhada para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. É uma promessa dele, né? Nós estamos caminhando. Só que nós devemos tomar um cuidado, porque nessa caminhada nós não podemos não chegar do outro lado. Por quê? Porque de acordo com a nossa atitude, com o nosso posicionamento diante das situações da vida, que nós não sabemos ser gratos, nós não sabemos reconhecer, não temos a humildade para reconhecer e nos prostrarmos diante dele e obedecer. A gente, se for parar para pensar, a gente é arrogante, né? A gente, até na nossa oração, a gente chega para Deus: Pai, porque eu quero, que isso, que aquilo, que a minha família e tudo. Mas nós somos egoístas. Nós pensamos assim, até aquela música que gerou uma polêmica aí, né? Nós oramos para nós mesmos. Nós fazemos alguma coisa para nós mesmos. É para nós que nós fazemos, né? Não é errado. Mas você tem que ver se por trás disso não tem um egoísmo, uma coisa assim que nos afasta de Deus, né? Estamos separando de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato, verdade, de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos eles passaram pelo mar. 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Eles passaram, né? A gente passou também. A gente passou do mundo, do reino de Deus, né? Estamos na caminhada com ele. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual,
pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo estava presente na vida deles, era a rocha que acompanhava eles, era a luz que iluminava a noite, era a nuvem que protegia durante o dia do sol escaldante, né? Ele estava presente pelo tempo todo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aqui, o povo que foi resgatado com mão forte do Egito, que Deus tirou, resgatou, usou Moisés, que era a pessoa de Moisés, para resgatar, para trazer para o reino dele, para trazer para a terra prometida, né? E ele deixa isso aqui como exemplo para nós hoje. Ele resgatou, tirou, todos eles participaram da mesma coisa, todos eles passaram, foram batizados, passaram pela mesma experiência, né, junto com Moisés, né, passaram pelo mar, passaram pela nuvem, passaram pela proteção de Deus, Cristo estava ali. Mas a maioria deles não agradou a Deus. Aí vamos ver por que eles não agradaram a Deus. Deus não se agradou da maioria deles, né? Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Quer dizer, tudo isso está aqui relatado, todo o Evangelho é para o nosso conhecimento, e Deus deixou aqui para ter como exemplos para a nossa vida, para que a gente não caia no mesmo erro que eles, cometer o mesmo pecado que eles cometeram. Então nós devemos olhar para o Evangelho e trazer para o nosso pessoal, trazer as histórias que aconteceram para o nosso pessoal. Será que eu não estou agindo assim? Será que eu não estou fazendo assim? Será que eu não estou desagradando a Deus porque eu estou agindo dessa forma? Porque muitas vezes eu não sei ser grata por aquilo que eu tenho, mas eu ando cobiçando aquilo que eu não tenho, que às vezes não é do propósito de Deus, não é vontade de Deus, mas eu quero aquilo. E às vezes eu fico triste no coração fica ressentido, fica magoado, eu fico remoendo aquilo, murmurando, remoendo aquilo, porque aquilo está acontecendo. Às vezes eu até culpo a Deus, porque Deus é injusto, porque afinal eu sou filha, né? Deus tem que me abençoar. Ele não tem obrigação de nada. É a mesma coisa, vamos parar para pensar que quem é pai aqui, os nossos filhos que pedem alguma coisa que às vezes é um absurdo, eles acham que a gente tem obrigação de fazer para eles. Porque eles são os nossos filhos, eles estão pedindo para nascer, né? Nós estamos pedindo para ser salvo. Demos para ele, mas ele tem a obrigação de nos salvar, de abençoar. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente não fala, a gente pensa. Quer dizer, nós estamos questionando, botando Deus contra a parede. Aqui ele fala, tentar a Cristo. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que nós não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Aí ele fala que não sejam idólatras. A idolatria só é idolatrar ali as imagens de escultura, que não foi feito emoção. Não, às vezes é idolatrar o filho, às vezes é idolatrar o marido, às vezes é idolatrar uma situação, idolatrar o dinheiro, idolatrar a sua casa. O que você está idolatrando? Cada um tem uma coisa que gosta, que você idolatra. O que nós estamos idolatrando? É pecado. Aí ele fala aqui, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, nós estamos aqui comendo a palavra, e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Quando nós sairmos daqui, o que nós vamos fazer daqui a pouco? Nós vamos aqui na presença de Deus, estamos ouvindo a palavra dele. Hoje a palavra, assim, para a gente, reconhecimento, nós devemos reconhecer que nós pecamos, nós erramos, nós temos que confessar, e a redenção vem da nossa vida. O que nós vamos fazer daqui a pouco? A gente come, a gente bebe, e daqui a pouco o que nós vamos fazer? Nós vamos nos entregar à farra, às orgias. Nós estamos amando o mundo e as coisas que no mundo há. Nós estamos compactando com as coisas do mundo e aceitando coisas que não é para a gente aceitar. Aí ele fala aqui no 8. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Imoralidade. Estava lá, né, na maior farra, lá na Suburra, como eles falam lá, né? Homem com homem, mulher com mulher, estava na maior farra lá. Num só dia, também pela murmuração, morreram 23 mil homens. Num só dia. Porque estavam, como muitos hoje estão, né? Estavam desagradando a Deus, né? Então, quer dizer, estava, na verdade, confrontando a Deus com o pecado, né? E às vezes tem maneira de pensar, as pessoas estão no Evangelho, né? Estão ouvindo a palavra, mas gente, o que está escondido no coração? Porque muitas vezes estão escondidos no coração, às vezes estão fazendo coisa escondida que ninguém está vendo, mas Deus vê. Aí você passa, mas ninguém está vendo, né? Vou fazer, né? Eu gosto, né? Dá prazer, né? Mas Deus está vendo. Às vezes o homem pode não ver. Às vezes aquilo que você está fazendo, então pode ter consequência aqui nesse mundo, mas Deus sabe tudo, sabe todas essas coisas. Não devemos pôr o Senhor à prova, muitas vezes nós pomos, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Muitas vezes nós questionamos a Deus, porque que não está acontecendo, que eu estou buscando, porque isso, porque aquilo, que o Senhor não me ouve. Então nós devemos orar para nós mesmos. Às vezes não está acontecendo, primeiro, às vezes alguma coisa, uma falha nossa.
nós somos imperfeitos, erramos, nós falhamos. E às vezes aquilo que nós estamos querendo é para nós, né? Para o nosso prazer, para a nossa edificação, mas não é a vontade de Deus. Nós queremos buscar a nossa vontade, o nosso querer. E até o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, fala assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E nós viemos para o Evangelho, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, o nosso querer. Nós não estamos aqui buscando a vontade dele. Quando ele manifesta a vontade dele, nós não aceitamos, nós não queremos, achamos que é demais, achamos que é pesado. E não obedecemos as palavras dele. Então é palavra para a minha meditação, é palavra para a sua meditação. Mais do que nunca nós devemos nos confrontar. Nós devemos nos confrontar. A palavra está aqui todo dia nos confrontando. Nós devemos olhar para a palavra, olhar para nós mesmos, nos examinarmos diante das Escrituras. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, como nós estamos procedendo, como nós estamos nos relacionando com o nosso Salvador. Nós estamos sendo filhos obedientes ou filhos rebeldes e murmuradores. Aqui no 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. Murmuração, né? Ah, porque o Senhor está mandando o maná, nós queremos comer carne. Ah, porque nós estamos aqui passando fome, passando sede, e no Egito nós tínhamos aquilo, tínhamos aquilo outro, tínhamos comida à vontade. Murmuração, ingratidão. Vamos olhar para nós mesmos, gente. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não é assim diante de Deus, querendo voltar atrás, porque lá atrás era melhor. Eu sentia prazer, sentia alegria, agora não deve ter um marasmo, né? É uma coisa assim morta, xoxa, né? Mas é o que Deus está me dando. Vamos dar graças a Deus. É o que Ele está me dando no momento, é o que eu estou precisando no momento. E quando eu sou grata naquilo que está me dando agora, no muito Ele vai me colocar. Seja fiel um pouco e no muito eu vou te colocar. Como é que você quer que eu te coloque no muito, se você não é grata e nem fiel naquilo que Ele está te dando, no pouco que Ele está te dando? Você acha que é pouco, mas para muitas pessoas pode ser muita coisa. Sem falar que nós estamos contando com a proteção dEle, né? Com a libertação dEle, com o poder dEle agindo na nossa vida. E não se queixem como alguns deles o fizeram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Consequência da murmuração. Tem uma palavra aqui que fala que Deus odeia a murmuração. Quantas vezes nós somos assim? Eu sou assim de vez em quando. Às vezes acontece situações assim que eu fico murmurando, fico reclamando, fico zoando. Gente, nós estamos errados. Nós temos que reconhecer, olhar para nós mesmos e ver a nossa condição. Graças a Deus, a palavra diz que a graça de Deus nos alcança. E essa graça tem que nos alcançar todo dia, toda hora, porque a todo momento nós estamos sujeitos, as coisas nos envolvem, nós erramos, nós falhamos, nós falamos. E o que nos ajuda nessa hora? Nós temos o Espírito Santo, né? Que nos alerta, nos mostra, e nós temos que ter a humildade para reconhecer: nossa, eu errei, Pai, me perdoa. Essa palavra assim, você reconhecer que você errou, que você está falhando, que você está errando, e que você está ofendendo, você não está ofendendo a pessoa, mas está ofendendo a Deus, você tem que ser humilde para reconhecer e pedir perdão a Ele, e voltar atrás. Então, a gente tem que voltar atrás. Às vezes, até como você faz com o seu próximo, com alguém, você tem que olhar, né, ver, reconhecer, e às vezes você tem que se consertar com a pessoa também. Porque na verdade o seu procedimento, o seu agir dessa forma, às vezes é até um testemunho. Olha, fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não vou trazer, a pessoa nem sabe. Mas eu me arrependi, eu tive um encontro com Deus, eu me arrependi, eu errei, eu quero me consertar com você. Se alguma coisa, igual no caso do Zaqueu, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Então nós temos que ter essa humildade para reconhecer, e nós não temos. A maioria não tem. São poucas pessoas que reconhecem que é humilde para chegar diante de Deus, se prostrar diante dEle, se entregar a Ele e agradecer. Às vezes na luta, na provação, não vê nossa tentação que não seja humana, provação que não seja humana, mas fiel a Deus, aqui no final vai falar. Ele é fiel e não vai deixar a gente ser tentado além da que nós possamos suportar. E com a prova, com a tentação, Ele dá o escape, Ele dá a saída. Por quê? Porque nós confiamos nele, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos caminhando, procurando todos os dias nos acertar, nos consertar com Ele, embora sempre temos erros, temos falhas, nós procuramos, em reconhecimento aos nossos erros, nossas falhas, nos consertar com Ele, com o nosso próximo. Nós estamos procurando seguir a Jesus Cristo. Isso é mandamento, isso aí é relacionamento com Deus, é reconhecimento. As pessoas acham, por exemplo, eu estou aqui no Evangelho, minha vida no Evangelho, Deus tem a obrigação de fazer tudo por mim, mas não é assim. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me posicionar. A obra Jesus já fez, já deu tudo para mim, mas até eu passar e eu chegar à minha terra prometida, existe uma caminhada, existem empecilhos, existem lutas que eu vou ter que travar, batalhas que eu vou ter que vencer, existem muros que eu vou ter que quebrar, e eu dependo de Deus. E como é que eu vou fazer isso?
se às vezes eu sou orgulhosa, sou soberba, não reconheço, com a minha própria força. Eu não vou conseguir. Então eu tenho que ser humilde para reconhecer, chegar diante dele e pedir: Espírito Santo, vem comigo, esteja comigo, me ajude nessa caminhada. Se eu estou fazendo alguma coisa que está errado, às vezes eu não esteja vendo cada situações que estão me envolvendo, mas me mostra, me ajuda a consertar, me ajuda a endireitar, me ajuda a chegar até o outro lado, até a terra prometida. Nós precisamos disso e nós temos essa ajuda. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, ele nos convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo, porque Jesus não nos deixou só, ele enviou o Consolador, ele está sempre conosco. Muitas vezes nós precisamos até ele mesmo, né? Nós estamos vivendo um problema, uma luta na nossa vida, nós esquecemos ele de lado ali e não pedimos ajuda para ele, né? Nós temos que buscar esse relacionamento. Você, Espírito Santo, estou vivendo por isso, tenho que fazer isso, mas eu não sei se é o certo, nós não sabemos. Nós estamos caminhando, estamos indo, nós vamos seguir a direção que ele está nos direcionando. E às vezes as coisas assim, é barrada na nossa vida e nós ficamos tristes, né? Mas é o Espírito Santo nos alertando, é ele nos ajudando, é ele nos protegendo. Então a gente tem que convidar ele para estar conosco, estar na nossa vida, a dirigir os nossos passos. Quando for o caso assim, se não for para dar certo, se for para do meu mal, afasta de mim. E quando ele afastar, não fica triste não. Pai, obrigada. Se não deu certo, é porque não era para dar, porque era para o meu mal, não para o meu bem. No 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aqui, ó. Essas coisas aconteceram a eles e foram deixadas aqui como exemplos para mim e para você, para que a gente não cometa o mesmo erro que eles cometeram, não possa praticar as mesmas coisas que eles praticaram, como exemplos para nós. Nós devemos tomar isso como exemplo e olhar para a nossa vida. Nós temos que nos examinar a nós mesmos. Você não tem que olhar para o seu quem é casado aqui, ó, para o seu marido, meu marido está fazendo isso errado. Você não tem erro. Nós temos erro, eu tenho erro, todo mundo tem falha, todo mundo é chato, todo mundo às vezes o meu relacionamento com meus filhos, sabe? Às vezes eu sou assim, autoritária, e às vezes eu tenho que voltar atrás, eu tenho que dar um passo atrás e tenho que ficar na minha, né? Tem que deixar as coisas fluir, tem que deixar as coisas acontecer. É hoje que eu entro na presença de Deus e falo assim: Pai, está acontecendo isso e isso, eu tenho que entregar tudo aí, confiar nele e deixar que ele haja. E quando ele age, mesmo que eu não esteja assim, de acordo com aquilo que eu quero, com a minha vontade, eu tenho que confiar. Isso é confiança, isso é fé. Isso aí, Deus quer que a gente seja como crianças, né, como filhos, com os nossos filhos pequenos, totalmente dependentes, né, que depende de você para tudo. Ele quer que nós sejamos assim, que na verdade nós somos crianças diante dele, né? Nós somos crianças que estamos caminhando. Nós não atingimos o grau de crescimento que Cristo, nosso irmão mais velho, né, tem. Nós vamos atingir quando? Quando ele vier, nos levar com ele. Mas até lá, nós devemos nos posicionar como crianças, como filhos pequenos que têm que ouvir o Pai e obedecer a ele. Bom, o Luiz deixa alguns exemplos para nós hoje, que nós não caiamos, né? Aí ele fala aqui, ó. Nós temos lutas, provações, essas lutas nos envolvem, essas lutas, essas coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes nos destrói, nos machucam, né? Mas ele fala aqui, ó: não veio a vocês tentação que não fosse comum aos homens desse mundo, comuns aos homens, que pode acontecer com qualquer pessoa. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Amém? Aleluia, amém. Quer dizer, na vida nós temos luta, temos problemas, né? Temos tribulações, temos tentações que vão nos envolvendo. O tentador não é o tentador, é o diabo. E ele permite que o diabo venha, que o tentador venha, porque ele está nos provando. Na caminhada da nossa vida, nós estamos seguindo o caminho, estamos buscando viver a verdade, ser diário, todo dia, buscando andar na verdade, para que a gente possa receber a salvação. Nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Porque nós somos tentados, engodados, por quê? Pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria vontade, porque nós somos maus. Nós questionamos a Deus, o Senhor quando você contra a parede: Pai, eu tenho o Evangelho, o Senhor tem que abençoar, o Senhor tem que fazer por mim. E não é assim como os nossos filhos. Vamos olhar para nós como pais, como os nossos filhos. Às vezes os filhos nos cobram, querem isso porque querem aquilo, e acham que a gente tem obrigação de fazer, tem obrigação de dar, e não é dessa forma. Eu tenho que merecer. Filhos, vocês têm que merecer. Filhos, vocês têm que honrar. Nós temos que honrar. Nós temos que honrar nosso pai, nós temos que honrar a nossa mãe, a igreja. Nós temos que honrar. Nós temos que ser filhos obedientes. E quando nós fazemos assim, que nós agradamos, e Salmos fala,
Deleite no Senhor, agrada ao Senhor. E quando você está fazendo isso, agradando ao Senhor, Ele vai conceder aquilo que deseja do seu coração. É Ele que faz. Mas quando você está procurando praticar a verdade, andar na verdade, reconhecendo quem você é, o que você é. Então que a gente não caia nesse mal. Esse povo aqui caiu. Esse aqui é exemplo para mim, é exemplo para você. Deus deixou isso aqui, é uma figura, é uma imagem. A gente não caia no erro que eles caíram, que a gente não pratique aquilo que eles praticaram, que a gente reconheça. Embora nós viemos para o Evangelho, nós passamos, como eles passaram aqui, né, junto com Moisés, quando fomos batizados, mas nós estamos na caminhada, nós não chegamos do outro lado ainda. Nós estamos na caminhada, nós somos tentados, nós somos embodados. Deus permite que venha provação, Deus permite que tenha perdas, Deus permite que a gente sofra, sim, Ele permite, é permissão dele. Mas por quê? Porque Ele tem um propósito. O propósito não é meu, o propósito não é de ninguém, o propósito é dele. Então o que eu tenho que buscar na minha vida? O que você tem que buscar? O propósito de Deus. E é isso que a maioria das pessoas não querem, aceitar e receber o que Deus tem para elas. Qualquer dia eu vou desenvolver uma palavra sobre Jonas, né? Que Deus tinha um propósito, um mandamento que Ele deu para ele quis fugir. Muitas vezes a gente quer isso, a gente quer fugir, a gente não quer fazer, a gente não quer obedecer, a gente não quer fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Às vezes por medo, às vezes por receio, achar que a gente não é capaz, mas se Deus está mandando, Ele te capacitou. A capacidade não é sua, a capacidade é dele. Amém? Eu desse papo nessa meditação é forte, mas mais do que nunca, nós estamos vendo os finais dos tempos aí, a vida está boa, irmãos. A vida é muito boa. Você vê que nós não temos falta de nada, tudo que nós queremos, então nós vamos lá e compramos, nós possuímos, Deus está nos abençoando. A misericórdia dele todo dia está se renovando a nossa vida. Hoje se renovou. Nós estamos aqui por obra dele, por graça dele, por misericórdia dele, nós acordamos para viver mais um dia, por isso nós vamos ser gratos. Já temos que levantar com esse espírito de gratidão, olhar para Ele agradecendo, Pai, muito obrigada por esse dia, Pai, vem me ajudar nesse dia. Eu não sei o que o dia está me reservando, eu não sei o que o diabo está preparando, que Ele arma laços, a palavra fala que Ele arma laços, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, porque não há nada oculto aos teus olhos. Mas eu te peço neste momento, Pai, me proteja, me dirija, me guie, me livre de fazer o mal, de praticar o mal, e também que o mal venha me atingir, né, me alcançar. Isso aí eu tenho que ter essa humildade, esse reconhecimento, e ter que chegar a me prostrar diante dele. Eu preciso dele. Não é ele que precisa de mim. Ele me usa quando eu me coloco nas mãos dele. Mas eu preciso dele. Eu necessito dele, porque se não for ele na minha vida, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam. E se o Senhor não guardar, não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso aí nós precisamos, nós necessitamos. É por isso que nós devemos entregar a nossa vida todos os dias, a todo momento. Isso aí é diário, é todos os dias. Basta a cada dia o seu mal. Eu estou vivendo hoje o presente que Ele me deu, graças a Deus. Obrigada, Pai, por esse presente, pela dádiva da vida desse dia. Mas eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. É por isso que eu tenho que entregar a Ele, confiar a Ele. Porque Ele cuida de mim, a palavra dele declara que Ele tem cuidado de nós. Com a tentação, com a luta, com o problema, Ele dá a saída, Ele dá o escape. Mas desde que eu me reconheça, eu reconheça quem é Ele na minha vida, quem é Deus na minha vida, o que Ele é para mim e que Ele tem cuidado de mim. Amém? Amém. Essa palavra é forte, mas nós devemos nos examinar. Maravilha. Nós não podemos andar com filhos arrogantes, né? Aquele peitudinho, né, que acha que tudo pode, porque o seu pai é o Todo-Poderoso que está no céu. Não, nós temos uma caminhada, nós temos que vencer uma batalha. Tudo já, a mão dele está estendida. Está estendida para mim, está estendida para você. A graça de Deus nos alcança todos os dias, mas eu tenho que me colocar diante dessa graça. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Se isso deixa como exemplo aqui para nós, vamos olhar para a nossa vida e vamos nos colocar aqui, nos examinarmos, né? Como eu estou agindo com o meu próximo, como eu estou agindo dentro da minha casa, como eu estou agindo com o meu Deus. Deus tirou alguma coisa da sua vida, não fica triste, não fica murmurando, não. É bênção de Deus. Não fica desejando aquilo que Ele tirou da sua vida, deseja volta da sua vida, porque Deus tirou. Seja grata a Deus, que o propósito é ter na sua vida. A propósito, nas coisas que acontecem na nossa vida, o propósito é dele. Nós não devemos questionar a Deus e botar Deus contra a parede, porque é isso, porque é aquilo. Amém? Amém. Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelas palavras que nós temos dado hoje. Então, meu Pai, que isso vai realizar o nosso coração. E cada dia mais possamos nos examinar e nos consertar conosco,
com o nosso próximo, contigo, Pai. Que nós possamos ser humildes de coração, reconhecendo, Pai, que necessitamos da tua ajuda. E a palavra diz que tu és o nosso ajudador. E nós não devemos temer que não possa fazer o homem, Pai, muito menos que possa matar a nossa alma, mas não pode tirar a nossa vida, mas não pode matar a nossa alma, que é o destruidor, que é Satanás. Por isso nós entregamos tudo a ti, meu Pai. Não vamos questionar aquilo que tem acontecido na nossa vida, mas vamos ser gratos. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nos dá. Tudo que acontece na nossa vida são oportunidades e a propósito seu. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém? Amém. Graças a Deus, pessoal. Só para cumprimentar aqui, pessoal. Eu ia falar para ela ler, mas ela orou. Por exemplo, aqui, pessoal, Filipenses 4, eu vou pregar de novo, pessoal, tá certo? Já deu a mensagem. Já. Aí a gente lê: posso todas as coisas naquele que Me fortalece. Aí a pessoa: eu posso vencer. Não, olha só os versículos anteriores. Você vai ver aqui que fala que casa com aquilo que ela está falando. Não casar, né? Com ela, né? Mas com aquilo que ela está falando aqui. Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi o que? Você está falando aí? Aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu posso todas as coisas naquele que Me fortalece. fortalece. Versículo 13 fala: eu posso. O que eu posso? Todas as coisas. Ter contentamento. Por que eu posso? Porque eu aprendi, fui instruído na palavra a não reclamar, não murmurar, mas sim viver uma vida com Deus. Contentamento. Né? Aí ele diz mais que versículo de Números 12. Paulo falou: olha, eu sei estar abatido, eu sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como também padecer necessidade. Paulo diz: eu posso todas as coisas, quer dizer, eu sei lidar com todas as situações. Uma hora eu tenho abundância, uma hora eu estou em falta, mas no tempo de abundância eu dou graças a Deus. No tempo da necessidade, ali eu contento com aquilo que, mesmo sendo pouco, mas acredito que Deus com pouco tem nos abençoado. Então, aí a pessoa fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um super-homem, não é nada. Nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e devemos aprender que nós temos a nossa dependência a Deus. Se for o caso dos filhos, que depende dos pais, e nós em vida devemos depender do Senhor. Então nós precisamos, na verdade, aprender também ter contentamento em tudo que nós temos. Se Deus nos deu apenas isso, tá, bravo, então nós vamos contentar em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.